Organizar uma campanha de marketing definitivamente não é para amadores. Muito provavelmente você já deve ter visto no mercado pessoas que entraram como lançadores, estrategistas e hoje no máximo estão prestando algum tipo de serviço, como copywriter, gestor de tráfego e tudo mais. Não querendo tirar o mérito de quem presta serviço, porque eu mesmo ainda tenho serviços que presto de mentoria e tudo mais, e o problema não está nisso, mas o problema está em muitas das vezes você querer atingir um determinado objetivo, ficar no cargo de estrategista, ficar com a maior parte do faturamento e a fatia desse bolo, digamos assim, e você não conseguir porque você entende da estratégia, mas não entende da gestão. Tem algumas pessoas no seu time, mas você não consegue utilizar o tempo delas da melhor forma possível, porque tudo fica desorganizado, você apaga mais incêndio do que realmente executa atividades, e no máximo que você consegue executar durante a semana é uma sequência de tarefas um pouco mais ansiosas, um time um pouco mais frustrado, e você sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, sabendo que a qualquer momento um PJ pode te largar porque, bem, você não consegue pagar ele muito bem e o trabalho dele não está sendo tão bom assim. É uma reflexão difícil, mas todos nós, no fim das contas, queremos ganhar bem, comer bem, viver bem, dormir bem e trabalhar bem. E sentir confiança para aceitar novas demandas e conseguir aguentar essa carga de basicamente toda a empresa, fazendo ali a junção entre estratégico, operacional e tático, a gente vai falar sobre isso aqui. Talvez você não esteja conseguindo dar o próximo passo da sua carreira para pegar coisas mais estratégicas e realmente não ficar só no operacional, porque você não tem um método de gestão. Sou Thiago Rodrigues, eu sou estrategista, sou lançador, hoje trabalho com mentorias e sou fundador do Coletivo, a primeira comunidade de gestão para profissionais de marketing. Seja bem-vindo no vídeo onde você vai aprender o método ideal de gestão para que você saia daqui entendendo como aplicar, ou pelo menos entendendo o que exatamente está faltando para você dentro da gestão dos seus infoprodutos, para que você consiga transformar todos os seus infoprodutos em uma empresa organizada. Vamos lá? E a primeira coisa que você tem que ter muito claro e tatuado no seu cérebro é a tríade da gestão. Mas afinal, Thiago, o que é isso? A tríade da gestão é quando você sincroniza a parte do time, equipe, né, as pessoas em geral, com a parte operacional, com a parte estratégica. Vamos imaginar que você tenha uma bela estratégia e uma bela parte operacional, ou seja, você tem a estratégia, tem as páginas, tem o e-mail marketing, mas não tem equipe para tocar as coisas da forma mais ágil e talvez da melhor forma até possível. A coisa vai ficar manca e você não vai conseguir, enfim, fazer um trabalho excelente. Você vai, no máximo, executar algum tipo de trabalho. Agora, vamos imaginar que você tem equipe, você tem operação, mas não tem estratégia. Talvez você vai deixar muito dinheiro na mesa e gastar mais do que é necessário porque, enfim, você não tem a parte estratégica. E o que é estratégia? É você saber o que colocar, onde colocar e em que momento colocar. É como se fosse a sequência. E a tríade da gestão, ela funciona principalmente para respeitar a sequência. E que, fazendo um paralelo com uma coisa muito simples que é a culinária, é como se você tentasse colocar o macarrão antes da água quando você fosse cozinhar o macarrão. A coisa não vai dar muito certo, né? E pode parecer óbvio, mas a estratégia ela tem como papel fundamental que você evite erros comuns e que todo mundo vai errar em algum momento ou já errou. Então, a tríade da gestão é importante que você tenha ela clara na sua cabeça para você primeiro identificar o que está faltando, afinal de contas, na minha gestão. Eu tenho uma boa equipe, a minha equipe é engajada, a minha equipe realmente é comprometida ou não? Ela está prestando um serviço para mim, para mais 20 pessoas e eu sou só mais um cliente aqui na fila do pão dela. Como é que isso funciona? A tríade da gestão, ela entra nessa etapa de reconhecimento de onde estão as falhas. E o que eu quero desenvolver com você aqui é te mostrar o método, como que você pode aplicar o método também. Eu vou te ensinar uma visão geral, porque, vou ser bem sincero para você, não cabe tudo nesse vídeo, mas o que cabe aqui é o suficiente para que você entenda em que momento que você está e para que direção você precisa ir. E que muitas das vezes é o suficiente para que você consiga avançar 10 vezes mais rápido. Então ficou claro para você o que é a tríade da gestão? Equipe, operação e estratégia. Quando essas coisas não estão alinhadas, não estão sincronizadas, provavelmente você vai ter o menor retorno de investimento, mais estresse e sempre a insegurança por não saber se você realmente consegue investir e se a equipe vai estar com você, se a estratégia é mais assertiva e se a operação vai aguentar esse investimento. Isso que a gente falou até agora, só quero fazer um parêntese rápido aqui para você, são as partes conceituais mais importantes que você tem que entender para poder fazer gestão. Agora a gente vai entrar no método REDAP. E na primeira etapa do método REDAP, que é a etapa de reaprendizagem, é onde você vai aprender como é possível eliminar o máximo de suposições, ou seja, o máximo de achismo possível,
logo de cara na sua campanha. Eu diria que, por experiência minha e dos meus alunos, o método REDAP, essa primeira etapa, que é a etapa de reaprendizagem, é a etapa mais importante. Porque quando você reaprende com a sua própria experiência, com as pessoas do seu time, com o seu expert e com a visão das pessoas ao seu redor, você tem muito mais chance de evitar erros, evitar problemas e, mais do que isso, saber onde investir, quanto tempo investir. A etapa de reaprendizagem, ela consiste basicamente em você fazer o quê? Você juntar o seu time, juntar a sua equipe, o seu expert dentro de uma sala e fazer perguntas sobre o que já deu certo no e-mail marketing em campanhas que você trabalhou. Quais foram as táticas de tráfego pago que melhor funcionaram para você? Mais do que isso, perguntar para o seu expert como ele se sentiu em outros lançamentos, se ele já fez outros lançamentos. Quais foram os acertos nas linhas editoriais deles em outros momentos. E por que isso é importante? Pode parecer um grande brainstorm, e realmente é um grande brainstorm, só que mais organizado. A etapa de reaprendizagem é onde a maioria da galera amadora erra. Por quê? Porque a etapa de reaprendizagem é onde você vai pegar as pesquisas, é onde você vai pegar basicamente os dados de perfil do Instagram do seu expert, onde você vai analisar o que você já fez, onde você vai perguntar para as pessoas do seu time o que elas já fizeram na trajetória delas dentro do digital. E entendendo isso, você vai conseguir antecipar, e presta muita atenção nessa palavra, porque reaprendizagem e antecipação, elas andam juntas, onde você vai antecipar problemas e fazer um grande brainstorm com qual objetivo? Elencar o máximo de possíveis problemas, ou seja, coisas que deram errado, e o máximo possível de solução, ou seja, coisas que deram certo. Eu estou frisando isso porque é realmente muito importante, porque você divide essa reunião em basicamente 2 blocos, o bloco do que deu certo e do que deu errado, e eu recomendo que você comece pelo que deu errado, porque é onde a galera mais vai lembrar de coisas, experiências frustrantes e tudo mais. Então, dentro do método de gestão, a primeira coisa que você tem que fazer é reaprender, não só com a sua experiência, mas com a experiência de todo mundo do seu time, inclusive a do seu expert. E aí um erro muito comum em gestão é a galera achar que ter um método de gestão vai funcionar sozinho sem um expert. E lembra, o expert é um elemento crucial de toda a parte estratégica, tática, operacional, enfim. Todas as partes da tríade da gestão, ela vai ter que obrigatoriamente estar dentro. Por quê? Porque ele é o front, é ele que vai estar no dia a dia. E se o expert não se sente seguro, se o expert não se sente organizado, se o expert sente que a estratégia não é mais efetiva, que o time não está trabalhando bem, qual que é a chance desse expert desempenhar bem? Ou qual que é a chance dele minimamente conseguir executar o melhor do seu trabalho? É muito pequena. E por experiência, sendo bem sincero para vocês, a etapa de reaprendizagem é onde o expert começa a entender que existe um método de gestão e que isso faz parte do processo, que a gente vai pegar os problemas e aprender com eles, e que a gente vai pegar as ideias novas e ver se na terceira etapa, que é a etapa que eu ainda vou explicar para vocês aqui, se vai caber, se vai ser o suficiente, se vai dar para a gente fazer nessa campanha ou se vai ficar para um próximo momento. Então, a etapa de reaprendizagem é a etapa mais importante, onde você passa segurança, transmite confiança e, mais do que isso, você integra o seu time para que as pessoas muitas vezes riam dos problemas, aprendam uns com os outros e vejam na prática o método de gestão começando a funcionar. Então, agora que você reaprendeu com o seu time, com o seu expert, com suas próprias experiências, gravou essa reunião e anotou os principais insights, é agora que você vai criar o esboço da campanha de marketing, ou seja, o que a gente vai fazer na primeira fase, na segunda fase. E calma, fique tranquilo, eu ainda não falei das fases, mas eu vou te explicar etapa por etapa de como que funciona, por exemplo, uma possível organização das fases para o perpétuo ou para o lançamento, que são geralmente 90% de todas as táticas de venda dentro da galera que me acompanha aqui. Então, depois que você fez essa reaprendizagem, agora a gente vai começar a estruturar, a gente vai começar a entender o que precisa ser feito, e aí lembra disso, é o que será feito, não é como. A gente vai chegar em como será feito mais para frente. O que precisa ser feito? E-mail marketing, páginas, a gente precisa de linha editorial, a gente precisa bolar uma persona, a gente precisa, de repente, passar instruções para o expert. Então, basicamente, o que a gente precisa para evitar os erros que a gente já mapeou lá na primeira etapa e ir em direção aos acertos? O que a gente precisa fazer? Essa é a etapa mais importante. E uma coisa que precisa ficar claro, o que será feito, basicamente, é o seu método de venda. E aqui, gente, o mais importante do método de gestão é que você vai entender que a estrutura de um lançamento, ela é só uma pequena etapa de todo o método de gestão. Nossa, Thiago, mas fazer lançamento já é muito complicado. Sim, mas sabe por que a galera geralmente acha que fazer lançamento é muito complicado? Porque não tem método de gestão. Aí acha que o lançamento é tudo, não tem o resto das coisas ao redor, não consegue entender o porquê que as coisas estão dando problema. Muitas vezes falha de contratação, muitas vezes é falha de recurso, muitas vezes é falha do expert. Só que por não ter gestão e automaticamente
não saber fazer essa leitura da tríade da gestão que eu comentei com vocês, onde que geralmente está o problema, ali daquele triângulo que eu comentei com vocês, ele não vai saber tomar a atitude mais correta e automaticamente não vai saber colocar a solução mais correta e acha que de repente o problema está no tráfego, ou o problema está no e-mail, ou o problema está no expert, enfim, às vezes acaba colocando uma solução errada para um problema errado porque não soube entender uma solução correto. Então, para você entender na prática, vamos imaginar que você tenha o fórmula de lançamento, ou que você seja aluno do Leandro Aguiar, ou que você, de repente, seja aluno do Leandro Ladeira, ou, de repente, você é aluno do Ícaro de Carvalho, onde essas pessoas têm métodos de vendas diferentes, alguns deles similares, outros muito similares, outros muito diferentes, mas o ponto principal é o que tem que ser feito em cada uma dessas fases. Etapa de captação, etapa de preparo, etapa de evento, o que será feito? E aqui na etapa de estruturação, que é a segunda etapa do método de gestão, onde você vai começar a depositar com base no reaprendizagem, né? Vai começar a depositar aqui as coisas mais importantes que precisa ser feito. Tiago, como que eu vou depositar isso? Para isso que serve o ClickUp, mas segura aí que a ferramenta que a gente vai utilizar para o método de gestão, eu vou falar mais para vocês sobre as diferenças e os impactos dela mais para o final. Não vai ser o foco desse vídeo, porque aqui a parte estratégica de gestão é a mais importante. A ferramenta, a gente tem várias aulas onde a gente consegue ensinar isso para você de forma muito fácil. Segura aí. O que você precisa entender também nessa etapa aqui é que você não precisa se preocupar com data. Tiago, a gente passou por 2 etapas até agora, a gente não falou nem de data, nem de prioridade. Fica tranquilo, porque a nossa próxima etapa é só para isso. Aqui é o que tem que ser feito. O que tem que acontecer para a gente vender e não errar nas coisas que a galera já falou lá na primeira etapa. O que precisa ser feito? E-mail marketing, tráfego, enfim. Eu já falei alguns exemplos aqui para vocês, mas aqui é o que a gente vai fazer para que a campanha de marketing dê certo. E agora a gente vai para a terceira etapa. Aí antes da terceira etapa é muito importante que você entenda uma coisa. Não limite a sua cabeça a já querer colocar coisa do tipo, não, isso aqui não vai dar, essa data aqui vai ficar muito apertada e tal, e tal, e tal. A gente vai ter a próxima etapa só para isso. Então, só se preocupe em colocar o que precisa ser feito na segunda etapa. Só isso. Na próxima etapa você vai entender exatamente como elencar datas, prioridades, times, recursos e tudo mais. Bora entender mais sobre ela? Ah, essa etapa é linda, é onde mais dá problema. Mas brincadeiras à parte, o que você tem que entender? O que você fez até agora foi reaprender e colocar o que precisa ser feito. Mas agora, na etapa de discernimento, é onde a gente vai entender quem vai fazer, o que vai ser feito, em que data, em que prazo, em qual orçamento, com quais recursos. Parece muita coisa, né? Mas a gente vai enxugar isso aqui para você. Essa etapa é importante porque muitas das vezes você vai perceber que você teve ideias brilhantes, teve muitas das vezes ideias fora da curva, só que você não tem braço, ou não tem time, ou não tem recurso suficiente para aplicar isso. Eu sei que muitas vezes isso é um pouco triste, e realmente é, porque as ideias elas são trabalhadas para que elas sejam colocadas em prática. Só que muitas das vezes a gente tem que aceitar que é perigoso, é arriscado, a gente não tem recurso para colocar isso em prática. E tá tudo bem, vamos fazer o melhor que dá com os recursos que a gente tem. E aqui na etapa de discernimento, o que a gente vai fazer? Vai separar um lançamento em 5 fases. A fase 0 é a fase de concepção, onde você vai resolver com seu expert ou com seus funcionários questões de contrato e questões muitas das vezes de parceria. Vai pensar em persona, arquétipo. O que mais que a gente pensa aqui? Linha editorial, direcionamento especialista, é onde a gente tem as partes mais básicas, as concepções iniciais, é a fase 0. O que a gente precisa para começar um lançamento? Será que a gente vai fazer uma antecipação e já avisar que vai ter um lançamento daqui 45 dias já? Isso entra na lei editorial. Então, a fase 0 é onde basicamente você vai começar a trabalhar, começar a colocar o pezinho na água com o seu expert já para preparar para o lançamento. Isso é muito importante. E sabe o que é um erro muito comum de gestão dentro de lançamentos? É que a galera acha que fase 0 é basicamente eu já ter a landing page, já ter uma página de vendas e atropelar as coisas. Gente, vamos com calma. A fase 0 você precisa se preocupar com 2 coisas principais: audiência e expert. Esse é o ponto principal. E claro que para que essas coisas estejam alinhadas, você precisa estar com os contratos arrumados da sua empresa, você precisa ter os acordos já fechados, você não pode começar um lançamento com vou contratar no meio do lançamento. Esquece, isso dificilmente vai funcionar. Então lembra da tríade da gestão? Equipe, estratégia e operação? A gente precisa, para poder começar a trabalhar nas coisas, ou seja, a gente precisa ter tudo alinhado e já ter isso realmente definido nas concepções básicas. Se você não tem isso, dificilmente a tríade da gestão vai ser respeitada e dificilmente você vai conseguir, de fato, colocar as coisas na rua e manter elas na rua, né? Que é o mais importante. E aí vem a fase 1, que é a fase de infraestrutura. A fase 1 é onde você vai pensar em domínio, é onde você vai pensar em hospedagem, onde você vai contratar as ferramentas necessárias, onde você vai pegar os recursos que você precisa para que essa campanha de
marketing aconteça e contratar elas, basicamente trazer elas para dentro da sua casa, para dentro do seu lançamento, para dentro da sua empresa e colocar tudo em ordem. Etapa de infraestrutura onde você organiza o ferramental principalmente, onde você vai pegar os domínios, como eu falei, onde você vai pegar aí a parte do e-mail marketing, configurar a conta direitinho, ferramenta de WhatsApp de redirecionamento. Você vai pegar as ferramentas e os recursos e vai organizá-las na fase basicamente de infraestrutura. Por que isso é importante? Porque na próxima fase, na fase de captação, você já tenha tudo organizado e basicamente você já parta para a execução. Um erro muito comum é a galera na etapa de captação começar a fazer persona. Gente, pelo amor de Deus, né? Você já deveria ter isso pronto, porque como é que, primeiro, para começar a história, como é que você vai construir uma landing page sem entender quem é a persona? Não tem cabimento uma coisa dessa. E aí é onde o método de gestão, ele atrapalha a execução do lançamento. Isso é muito importante que você entenda, tá? Depois a gente vai para a fase 3, a fase do evento. Independente se seja um webinário, se seja um CPL, se seja um lançamento de semente, um interno, não importa. Essas fases que eu estou falando aqui para vocês sempre vão ter fase de concepções, fase de infraestrutura, fase de captação, fase de evento e aí a última fase que é a etapa de pós-vendas. Mas na fase de evento, quais são os cuidados que você tem que ter? O que a gente precisa ter de copy, de tráfego, lembrete, criativo e tal, para que a etapa de evento ela fique bonita, ela aconteça, ela vá para a rua com gosto, ela esteja lá de forma realmente onde você e o seu expert mostrem para que veio, entrega valor para sua audiência, enfim, você entendeu, né? E a etapa de pós-venda é onde você já organiza automações, é onde você já realmente organiza o que o seu aluno recebe como primeira mensagem quando ele compra o seu produto. O que acontece com ele na primeira semana e na segunda semana? Depois de vender, será que você consegue vender um próximo produto dali 15, 20, 30, 40, 60 dias para ele? Por quê? Porque o pós-venda já encaixa em LTV, Lifetime Value, ou seja, você pensar em próximos faturamentos com o mesmo cliente. E se você só faz um lançamento com um único produto, você está deixando muito dinheiro na mesa, porque provavelmente o seu cliente vai comprar esse produto, vai resolver um problema e ele vai ter um próximo problema. Ou seja, se você não pensar na esteira de produtos, você realmente está deixando muito dinheiro na mesa. Falha de gestão alinhada com falha de estratégia de vendas. Então você percebe que a gente está só na terceira etapa do método de gestão e a gente já organizou todas as fases de um lançamento, pelo menos de forma mapeada aqui. E Thiago, qual que é a melhor ferramenta para isso? Cara, é o ClickUp. Hoje a melhor ferramenta do mercado para você organizar a sua empresa, organizar seus lançamentos, organizar a sua equipe, gerenciar de forma clara, organizar as coisas e entregar segurança para o seu especialista é o ClickUp. Por quê? Porque o ClickUp, ele suporta o seu crescimento, você pode começar gratuitamente com a ferramenta e pagar ela de acordo com o desenvolvimento da sua empresa. Eu tenho mentorados que estão com uma agência com 5 experts que até agora não precisaram pagar o ClickUp, mas aí estão com o método de gestão alinhado e estão com a organização alinhada. Isso é muito importante. Então, ferramental para mim, eu nem vou discutir aqui muito sobre isso, porque eu já falei extensivamente sobre isso no meu canal do YouTube, e o ClickUp deixa Trello, Asana, Monday, Gira, todas essas outras ferramentas no chinelo quando se trata de infoproduto e basicamente para transformar o seu infoproduto numa empresa organizada. Fechou? E lembra que a gente começou nesse vídeo já falando do método REDAP, né? Reaprender, estruturar, discernir, que foram as 3 fases que a gente falou até agora. A gente vai para a 4ª fase, mas antes eu preciso te dar um detalhe muito importante. Na terceira fase, onde você vai discernir, não permita que você avance para a próxima. Se você estiver dentro do seu gerenciador de tarefas, que seja o ClickUp ou o Trello ou alguma outra, não permita tarefas abstratas. O cérebro tende a procrastinar tarefas abstratas e tarefas abstratas em geral, meu amigo, não funcionam. Às vezes está lá atividades do tipo fazer página. Que página? De quê? Para entregar quando? Quem vai fazer? E mais do que isso, quem vai fazer a copy? Quem vai fazer o design? Quem vai subir ela no WordPress? Então, a etapa de discernimento, que é onde a gente realmente vai trabalhar todas as tarefas, depositar as tarefas com datas, com prazo, com prioridade, é o mais importante. E eu diria para vocês que no que se trata execução, ou seja, parte operacional do dia a dia, a terceira etapa é onde você não pode cometer erro. E eu falo, Thiago, mas você falou que a primeira etapa é mais importante, agora a terceira etapa aqui. Tá ficando confuso. Vamos simplificar para você aqui. Quando se trata de gestão, a primeira etapa é a mais importante, que é a etapa de reaprendizagem. Quando se trata de operacional, ou seja, lembra da trilha da gestão que eu falei para vocês? Quando se trata da parte de execução operacional do dia a dia, a terceira etapa é a mais importante, porque você não pode ter tarefas abstratas, tarefas sem responsável, tarefas sem datas e mais do que isso, você não selecionar as etapas para que cada colaborador, cada pessoa do seu time, seja você ou seu expert, entenda quem vai fazer o quê. Mais uma vez, se você quer transmitir profissionalismo e segurança, você precisa ter visualmente as coisas organizadas, senão você vai ser só mais um no mercado, porque é fácil vomitar atividades. Agora, gerir as atividades do jeito certo, de forma visualmente rica e interessante, é o que separa aí os homens dos meninos.
Quando você fizer o dever de casa etapa por etapa até aqui, o que você vai ter na quarta etapa? A execução, reaprendizagem, estruturação, discernimento e ação. Essa é a quarta etapa do método REDAP. E vai ficar óbvio para você até aqui que a execução, ela basicamente é induzida, ou seja, você não vai precisar necessariamente estar sendo uma babá, estar sendo uma pessoa que vai cuidar como se fosse uma mãe das pessoas e que, nossa, o fulano tem que fazer isso agora. Não, porque quando você estrutura no gerenciador de tarefas, as pessoas são notificadas pelo software, as pessoas entendem o que precisa fazer e o máximo que você vai ter que fazer é potencializar, que é a última etapa, que é onde a gente corrige a rota. Mas nessa etapa aqui, o que você precisa entender? A execução precisa ficar óbvia. Se você reaprendeu, se você estruturou, se você discerniu, colocou as tarefas no prazo, com a data, com o responsável, a ação fica óbvia. E aí é mais uma vez o que separa a organização e a gestão profissional da gestão amadora. Quando a pessoa se pergunta o que eu tenho que fazer agora, qual que é o próximo passo, se os teus colaboradores não têm claro o que precisa ser feito, você me desculpa, mas a sua gestão está horrível, porque uma gestão que não induz a ação não é gestão. E você pode discordar de mim com toda certeza, com toda razão, porque de repente você pode ter aí a sua história e eu vou respeitar. Mas na minha história, dentro do que eu trabalho, quando você tem um método de gestão ruim, frouxo, que não cumpre com o seu papel, a execução não fica óbvia e as pessoas estão sempre perdidas. E mais uma vez, se você quer ser um estrategista e você não consegue passar segurança para o seu expert, e se você não consegue passar clareza para o seu time, você me desculpe, mas você não é um estrategista. Você é só mais um profissional que está sendo júnior dentro daquilo que você está fazendo. E tem alguma coisa de errado sendo júnior? Não tem nada de errado em ser júnior. O problema é quando você assume responsabilidades demais com competência de menos. Dentro do coletivo eu ensino passo a passo para você atribuir tarefas, quando transformar tarefas em subtarefas, quando você dá o prazo necessário, enfim, fazer tudo isso. E uma coisa super importante que é, o gerente de projeto ou estrategista, ele não fica passando etapa por etapa, agora é o copy, agora vai ser o estrategista de tráfego. Não, o mais importante é você entender que o seu time precisa passar a bola um para o outro em tempo real. Vamos imaginar o seguinte, método de gestão que funciona é como se fosse um jogo de futebol. Já pensou se o técnico precisasse falar assim, Neymar, agora você vai passar a bola pro fulaninho, aí ele vai lá e toca a bola. Isso no meio do jogo, Copa do Mundo, por exemplo. Não é assim que funciona. O Neymar tem que ter claro para ele para quem que ele tem que passar, em que momento, em que situação. O goleiro ele tem que saber que momento que ele tem que pegar a bola. E, gente, eu sei que isso é estupidamente, até um exemplo estupidamente infantil talvez, mas o ponto mais importante é que nas empresas muita gente ainda está engatinhando nesse sentido e não tem o que é necessário para colocar as coisas na rua. E sabe o que acontece? As pessoas se sentem perdidas, não sabem que momento a tarefa vai chegar para ela e ela não consegue cobrar, muitas das vezes, o gerente de projeto ou cobrar, de repente, o estrategista e falar, olha, eu preciso fazer isso aqui, mas o meu tempo está se acabando, meu tempo está se esgotando e o fulano lá não me passou a bola ainda. Como é que a gente faz? Então, o seu time precisa estar atento ao seu próprio trabalho e ao trabalho do outro. É um trabalho de coletivo. E aí surge também a necessidade de eu explicar para vocês que o coletivo, que é a minha comunidade, a primeira comunidade de gestão para profissionais de marketing, ela surgiu por quê? Se o teu time não trabalha em coletivo, se o teu time não trabalha em coletivo com a audiência, basicamente essas diferenças, essas discrepâncias não geram uma unidade. Se não tem unidade, não tem conversão. Gente, isso aqui é quase filosófico. Mas brincadeiras à parte, na quarta etapa aqui, só para a gente finalizar, e retomando aqui com vocês, você reaprendeu, você estruturou, você discerniu e agora na parte da ação, se você está tendo gargalos é porque você tem falhas de processos. E quando você tem falha de processo, eu preciso te explicar a última etapa, que é a etapa de potencialização, que é onde você vai aprender de uma vez por todas como corrigir problemas de execução. Atualmente, seja sincero aqui comigo, quando você tem um atraso de uma tarefa, você tem uma qualidade ruim de um criativo, você tem um tráfego que não está convertendo, o que você faz? E se eu te disser que existe uma forma de melhorar tudo o que você faz, em toda a etapa da sua empresa, em todas as fases dos lançamentos, em todos os momentos do perpétuo, com uma única técnica. Você acreditaria em mim? Provavelmente não, mas sabe qual que é o ponto principal? É que você não precisa acreditar em mim, porque você vai entender agora que fica óbvio que a etapa de potencialização, que é a última etapa do método de gestão, ela é incrementada quando você tem um gargalo, ou seja, quando você tem algum desses problemas que eu comentei com vocês. Se é uma tarefa ruim, se é uma tarefa atrasada e tudo mais. Aí você vai olhar essa tarefa, vai falar com a pessoa, vai entender, ou de repente olhar para o seu próprio trabalho e vai pensar, bom, por que essa tarefa atrasou? Por que a qualidade disso aqui ficou ruim? E mais do que isso, o que é uma qualidade ruim? Ah, de repente, no criativo, as cores da identidade visual estavam ruins. Falha de processo. É simples. Ah, de repente o tráfego não está convertendo porque o pixel não foi instalado na página. Falha de processo. Você vai perceber que a etapa de potencialização ela sempre vai acabar numa única coisa. Problemas
Desafios, incompetências, baixa qualidade, vai sempre afunilar para uma única coisa: processo. Se o resultado final tá ruim, é porque o teu processo tá ruim, ou de repente o processo do teu colaborador tá ruim. E aí vale você olhar, bom, será que o processo dele tá ruim porque ele não tem competência ou porque ele não teve tempo? Olha como a gente vai por eliminação e vai entender. Às vezes você vai entender que o teu funcionário, ele tá tão atolado porque tem um monte de cliente que ele não consegue te entregar uma qualidade boa. Você dá tempo suficiente para ele, mas ele tá te enrolando porque ele te deixa sempre em último lugar. E aí lembra que eu falei para vocês que o método de gestão ele abraça muita coisa, ele abraça a contratação. E aí você vai entender se o coleguinha lá, se o teu colaborador bonitão, ele tá realmente focado no teu projeto, se ele tá entregando pelo menos o que foi combinado ou não. E aí você tem a total capacidade de ter clareza, essa palavra é importante. Clareza elimina desordem. Eu sei que muitos de vocês me acompanham aqui porque vocês têm desordem nos lançamentos de vocês, desordem na gestão de vocês. E o mais importante de tudo, olhar com honestidade. Muitas das vezes a gente é injusto em demissões, é injusto em alguns feedbacks, porque o processo que a gente passou para a pessoa foi ruim. E na verdade ela tinha competência, mas o processo foi tão confuso, as atividades vieram tão confusas para ela que ela não teve tempo de executar o seu melhor trabalho. E é o momento também de a gente entender que nós cometemos falhas. E que tá tudo bem. Quer dizer, tá tudo bem assim, desde que você tenha um método de gestão adequado para você lidar bem com isso. Para que você chegue e fale, olha, desculpa, eu errei até aqui, mas daqui em diante o problema é seu. É dividir as coisas, é entender o que é o problema em cada momento. Fica claro isso para vocês? E eu sei que muito do que eu tô falando aqui para vocês é novidade, porque o nosso mercado, em geral, ele tá muito atrasado em vários aspectos. A galera pensa em método de marketing, a galera pensa em método de conversão, mas não pensa em método de gestão. Não pensa em contratar de forma assertiva, aí a pessoa entra, trabalha muito bem na primeira semana, depois vai só ladeira abaixo porque não sabe passar feedback para as pessoas. Thiago, seu papel é de um RH. Sim, mas tem muitas coisas que você tem que fazer como gestor, como dono da empresa, como gerente de projeto, que um RH não vai dar conta de fazer isso todo momento. Ou mais do que isso, de repente você nem tem condições de contratar um RH. E é por isso que eu quero te convidar para que você participe do Sítio Tático. Serão lives toda quinta-feira comigo, onde eu vou te apresentar táticas não convencionais de marketing aplicado à gestão. E aí, o que isso significa no fim das contas, Thiago? É você utilizar táticas de marketing para andar junto com a sua gestão e respeitar a tríade da gestão. Lembra que eu falei dela para vocês? A tríade da gestão é a equipe, a estratégia e a operação. As táticas não convencionais de marketing que eu vou apresentar para vocês, elas são de outros mercados. Eu aprendi com e-commerce, eu aprendo também com startups, eu aprendo com outros mercados. Eu vou buscar fora do Brasil justamente para trazer coisas fora do comum no nosso mercado. Eu sei que tem muita gente fazendo muita coisa boa, mas ao mesmo tempo tem muita gente fazendo muita coisa ruim que não está junto com a gestão, e é por isso que muitos de vocês estão patinando literalmente. Estão em desordem, estão confusos, não conseguem transmitir profissionalismo, não conseguem transmitir clareza, porque estão em desordem. Então eu vou te sugerir o seguinte: não faz nada exceto clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você participe do Sítio Tático e veja já de cara o meu funil de tática não convencional de marketing. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com como você vai ser recebido no meu funil e, mais do que isso, que você vai ter um entendimento completo do que é o Sítio Tático e se ele realmente é para você. Fechou? Clica ali, se inscreve no Sítio Tático. Eu te vejo na próxima quinta-feira, 4 horas da tarde, numa live que, vale lembrar, ela sai do ar em 48 horas, não fica nem uma semana no ar. Cada 48 horas as lives saem do ar. E para ter acesso a elas, eu conto para vocês só para quem participar do Sítio Tático. Um abraço.